Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a gente está aqui no na nossa sétima live, né, onde a gente está lendo Mulheres que Correm com os Lobos. E no capítulo 7 a gente vai falar sobre o corpo jubiloso e a carne selvagem. Então, vamos entrando aí. A Vanessa já está aqui, já vou convidá-la para participar comigo. Convidando aí os integrantes do clube de leitura para a gente iniciar. Né, Vanessa? Olá, Tarsila. Como vai? Boa noite. Boa noite. Você como é que tá? Tô bem. Coisa boa. Tinha entrado, mas caí, voltei, deu tudo certo. Percebi. Estava aqui na espera. Pois é. Bom, tentando mandar aqui para o pessoal do clube, né? Para a gente já iniciar aí sem muitas delongas. Esse foi um capítulo pequenininho, né, Vanessa? Mas Sim. bem pontual, com a mensagem bem bacana, né? Gostei. Muito bom, muito interessante. Acredito que também uma temática assim, um tema bem atual para ser tratado sobre esse mundo, né, da mulher. Sim, e manda oi, tia. Meu ex-aluno. Manda um oi aí para ele, que ele está Já esperando. mandei. Ele quer ao vivo, quer o nome Ah, tá. personalizado. Oi, Lucas. Boa noite, John. E eu escrevendo, né? Boa noite, saudades, viu? Bom, quando a gente fala, né, desse corpo da mulher, ele é um corpo cheio de informações, né? E nesse capítulo deu para a gente perceber que essa informação ela não é só do sensorial, ela não é só do físico, mas tem algo mais profundo, né? Algo espiritual. E aí a gente pode pensar até mesmo na epigenética, né? Por exemplo, como essas informações são passadas e a gente pega um pouco a luz aí das constelações familiares, né? Como que isso fica marcado também. Você tem uma relação mais espiritual também, que você pode pontuar aí, não vou saber dizer. Nesse capítulo do corpo jubiloso, falando sobre a carne selvagem, muitos são os pontos que me chamaram a atenção, mas dentro deles todos é em relação às nossas crenças, né? Quanto ao corpo bonito, ao corpo aceitável. E aí, olhando por um viés espiritual, a gente se esquece que dentro daquele corpo existe uma alma, existem sentimentos, existe um espírito evoluído, outros em busca também de mais evolução, e que todos esses preconceitos, esses padrões estabelecidos pela nossa sociedade só atrasam esse nosso caminhar. Então, eu tenho percebido que a cada capítulo ela vai trazendo outros olhares mais aguçados, mais sensíveis dentro de toda essa, né, essa dinâmica, tanto física como psicoemocional, como espiritual também. Mais uma vez, eu só tenho a falar coisas boas dessa escrita da Clarissa. Os pensamentos dela são fora de série, né? Ela é fora da curva, né, Tarsila? Porque ela consegue, de uma forma divina, assim, ampliar a nossa visão em relação a tudo isso. A mulher vista por outros viés, cada vez eu me surpreendo mais. Eu digo assim, como assim? Tanta grandiosidade dentro disso, desse corpo dessa mulher selvagem, e que a gente não aprende uma vida se não for por meio de um livro, se não for por meio do conhecimento de uma pessoa que se inspirou a fazer uma obra dessa.
E acima de tudo, eu acredito que é uma obra espiritual, que é para expandir a nossa consciência, né? Para nos ajudar nesse caminhar. Porque eu sou sincera, eu acredito que na minha vida inteira eu não chegaria à metade da metade desses pensamentos aqui dessa mulher. Porque, né, em toda essa contribuição que ela deixou para a gente. Foi o estudo de uma vida, né? Ela dedicou a vida dela nesse tema, e aí com esse estudo ela conseguiu sintetizar, né, nesse livro aí. Ela tem outros livros também, mas esse a gente vê assim como que é um sucesso, né? Porque várias pessoas, vários profissionais usam ele como base para grupos terapêuticos, grupos de leitura, grupo de discussão, como a gente está propondo aqui. E por ele ser um livro grande, né, nem todo mundo consegue ler. Então essa discussão ela também é boa para levar esse conhecimento, mesmo para aqueles que não conseguiram ler efetivamente o livro, né? Mas a partir dessa discussão consegue ter uma noção aí do que foi esse trabalho. E quando você falava da alma, né? Logo aqui na primeira página do capítulo, tem algo que ela fala, que se as mulheres elas se preocuparem com aquilo que é físico, com o ideal, com entrar em um padrão, elas vão perder aquilo que elas têm de mais precioso, né? Que é a possibilidade de gozar da liberdade que elas possuem. Isso. Ela fala aqui que ela sempre se emociona com o jeito pelo qual os lobos batem os corpos um dos outros quando correm e brincam. E aí ela começa a perceber essa dança de corpos diferentes e da beleza além do olhar. E quando ela começa a trazer essa beleza além do olhar, ela fala sobre os lobos das orelhas caídas, os lobos com as pernas longas, outros lobos mais gordinhos, outros sem a perna já. E ela começa a mostrar a diferença entre esses corpos. E ela começa a trazer também essa analogia para o corpo da mulher. E eu acho muito bonito quando ela fala, né? Quando as mulheres são relegadas a disposições de ânimo, o maneirismo e os contornos que se amoldam a único ideal de beleza e de comportamento, elas se tornam cativas, tanto no corpo quanto na alma, não gozando mais da liberdade, que era o que você vinha falando. Então, quando a gente se prende a, né, toda essa questão de o corpo, o comportamento, a forma que tem que ser, as mulheres tentam se encaixar num padrão irreal. Porque ela mesmo fala sobre isso, da epigenética, da gente trazer nos nossos corpos, no nosso corpo, quer dizer, histórias de ancestrais, de pessoas de onde viemos. Ela fala uma parte linda aqui, que ela conversa com outra mulher e começa a perceber essa diferença dos corpos e de onde uma vem, qual a linhagem da família da outra, e porque é extremamente importante a gente perceber que existe sim essa diferença. Afinal de contas, se todos fossem para ser iguais, todos os corpos teriam a mesma cor, mesma estatura, mesmo peso e tamanho. Assim, é que dá na cabeça de nós, seres humanos, de ainda querer buscar por uma perfeição irreal, porque a natureza não é igual, não é feita nos moldes como a gente quer. Um dia desse eu estava vendo a questão das casas, como eram lindas as casas antigas, as casas do tempo vitoriano, e hoje em dia as casas modernas são todas iguais, todas quadradas. E eu comecei a perceber que esse padrão nos leva a viver essa vida onde todo mundo quer ser igual a todo mundo. E aí isso se estende, né, de uma casa que você mora para um corpo que você também mora. E isso só traz a questão da doença, porque ninguém consegue alcançar essa questão de igualdade que não existe, essa forma que não existe para todo mundo. E é justamente esse procurar se encaixar dentro dessa caixinha, desse molde, que provoca tanto adoecimento psíquico, né? Se preocupar com a opinião do outro, lógico que todos nós queremos pertencer a um grupo, né? Queremos ser aceitos.
Só que essa forma como é colocada, essa condição de aceitação, ela é pesada demais. Ela não tem Muito. como se manter, não tem como manter uma criatividade, uma autenticidade dentro desses padrões. Sim, sim. É essa questão de a gente precisar treinar o nosso olhar para ver a beleza na diferença. Eu acredito que é sobre isso. A gente tem essa consciência de enxergar a beleza aonde não se é visto como belo, que é o que a Clarissa fala. A Clarissa mostra corpos de mulheres recém-paridas, mulheres com estrias, com flacidez, com barrigas avantajadas, e ela mostra a beleza que existe por trás do que não é visto. E aí eu lembro que, acredito que há uma semana atrás, não, minto, 2 semanas atrás, Tarsila, inclusive eu falei sobre isso numa palestra para mulheres, tinha uma página falando sobre emagrecimento aqui na rede, na página do Insta. E eu não sou de comentar, mas eu comentei, porque tinha uma modelo que na página falava que ela dava de 10 a 0 nas mulheres magras e ela era uma modelo plus size. Para quem não sabe, a modelo plus size é a mulher com um padrão fora do padrão que a gente conhece de modelo magra e alta, né? Então, ela era uma mulher mais avantajada, uma mulher mais fortinha. A plus size é a mulher mais rechuchuda, mais gordinha, acima do peso. Só que essa modelo em questão, que estava no desfile, ela não era plus size. Ela era uma mulher magra, traços magros, silhueta muito definida, só que ela tinha uma coxa mais grossa, e ela tinha o corpo maior e enquadraram ela como plus size. E eu vi nesse momento que ela não estava representando as mulheres plus size, de fato. E aí eu coloquei um comentário falando que até para fazer crítica aos corpos muito magros, enaltecendo um corpo maior, um corpo mais gordo, ainda fazem alusão daquele corpo gordo a um corpo magro. Entende? Então, assim, não fugiram do padrão. E por eu colocar esse meu ponto de vista, 1.056 mulheres curtiram, ou seja, concordaram com o meu pensamento. E somente uma mulher, ela se ofendeu e por ironia, ela é magra, mas ela disse que eu estava defendendo a obesidade. Veja como é que a gente coloca uma coisa, né, na internet e as pessoas interpretam da forma que querem atacar. E ela disse que eu estava defendendo a obesidade, que não é saúde, que ela não conhece ninguém que seja gordo, que queira ser gordo. Todo mundo quer ser magro. E eu fui tentar explicar para ela que era sobre se representar ali, né, representatividade das mulheres, que elas mesmas já estavam dizendo, não, eu sou plus size e eu não me represento essa mulher, eu não me percebo como ela. E aí eu fui tentar explicar e ela ainda insistindo. E nisso eu tive a percepção de que, quando a gente fala aqui sobre corpos diferentes, é bom deixar claro que não estamos, né, de alguma forma aqui defendendo que você tem que ser acima do peso, que você tem que estar o tempo todo conformada da forma com que você é. Não, se para você não está legal, se você não está se sentindo bem, a sua autoestima não está interessante, faça por onde melhorar de uma forma saudável. Mas não entrar na paranoia da exigência da nossa sociedade. Não achar que você que tem 1,60 m não é tão bonita, não é tão interessante quanto uma que tem 1,80 m. Isso que nesse capítulo fala sobre a perfeição do que não se é perfeito à vista, né, aos olhos dessa sociedade. Quando a mulher que é mais alta, mais avantajada, em vista da mais baixinha, que tem quadris mais largos, tudo isso é a beleza do corpo da mulher e aí ela leva para essa esfera de uma coisa espiritual muito mais bonita, de entender que esse corpo é um transporte do nosso espírito, que é o corpo que leva a outra vida, que é o corpo que traz nós a esse mundo para experienciar tudo que a gente pode e tem direito de viver e de experienciar. Então, eu achei muito bacana. E voltando a essa situação, eu ainda tentei, né, de alguma forma me explicar, a pessoa se exaltou, eu disse, veja como é a questão das críticas também, o quanto nós somos condicionadas. 1.056 mulheres concordaram e somente uma me estressou, me tirou, assim, do eixo emocional, de fato. Eu me estressei o dia de domingo, eu digo, vou receber um processo, no mínimo, que a mulher era advogada. Mas o que é que eu quero falar com isso? Que depois eu comecei a fazer a minha análise, né? Veja que interessante, o quanto a gente vive pelos aplausos e morre nas críticas.
Uma pessoa só conseguiu me atingir de uma forma que 1.056 pessoas, que são muitas pessoas, Sim. 1.056 pessoas não conseguiram. Por quê? Por conta do ego. Esse bendito ego que faz a gente passar fome, que faz a gente fazer dietas mirabolantes, que faz mulheres se matarem numa clínica de estética, que faz mulheres também que não têm condições financeiramente falando de viver nesses procedimentos, acharem que a vida já não tem mais graça, se martirizarem, se anularem como mulher, não querer receber prazer, e isso é sexualmente falando também, porque eu atendo muitas mulheres que me trazem essa mesma problemática, que teve filho, que o corpo não ficou igual e que hoje já não sente mais prazer, isso acaba atraindo situações para o relacionamento que não são boas. E vai aí uma gama de situações que traz dificuldades na vida. E nessa situação do corpo, ela vem mostrando detalhes que são muito bonitos e que a gente não percebe, porque a gente aprendeu que tudo isso é feio, que um corpo acima do peso, que uma curva diferente, que uma altura diferente dos demais é feio. E o nosso olhar está treinado de uma forma extremamente preconceituosa e de exclusão, né? Tanto com a gente, quanto as mulheres. E isso não é legal. Ela foi muito feliz nesse conteúdo aqui desse capítulo. Na página 232, né, ela grifa bem: defender apenas um tipo de beleza é, de certo modo, não observar a natureza. Não pode haver apenas um tipo de bebê, de homem ou de mulher. Não pode haver apenas um formato de seio, de cintura, um tipo de pele. Que resume bem tudo isso que você disse, né? Você estava defendendo o que as pessoas estavam dizendo, ela não me representa. Eu atendo algumas pessoas também que sofreram por estar acima do peso e a maior dor delas é justamente: eu entro numa loja popular, né, C&A, Renner, Riachuelo, e simplesmente não tem roupa plus size. Às vezes, a maior que tem é para esse tipo de modelo aí que você citou. É para uma pessoa que tem um corpo um pouco maior, mas não é plus size, né? Então, tem uma distorção. Porque quando de fato se é plus size, você não tem nem a possibilidade de escolher a roupa que você quer. É a roupa que escolhe e você precisa simplesmente levar porque é a única que tem. Isso, verdade. Mas não é bem Infelizmente. sobre o corpo, né? Não é É, só sobre o corpo. não. Essa página 233, eu quase marquei ela toda, né? E ainda falando do corpo físico, né? Eu grifei uma parte aqui. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais preciosos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados. Se lhe ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada da sua identidade corporal feminina com o resto da sua família. Eu também grifei essa parte que eu achei extremamente necessária e importante. E veja como a gente pode trazer para o dia a dia. O meu cabelo ele é extremamente cacheado, Tarsila. Ele só vive assim, ó, lambido. Por quê? Porque foi me desconectado desde criança o meu cabelo, as minhas raízes. O meu cabelo era feio, o meu cabelo era muito volumoso, o meu cabelo era extremamente cacheado. E veja, para uma criança não se existe esses padrões. A criança sabe que aquilo é cabelo. Mas os adultos começam a implantar certas situações na criança que ela começa a não se perceber na sua identidade. E aí eu acho lindo, eu admiro o cabelo cacheado,
mas eu confesso que eu não tenho a coragem de passar por todo o processo, porque eu sei que é um processo doloroso, né? Então, até então, essa minha consciência ainda não chegou ao ponto de dizer, eu escolho chegar a esse ponto, mas já tem clientes minhas que já constelaram, que já fizeram algumas ferramentas de consciência e que escolheram passar pelo processo. E as minhas raízes, o meu cabelo é cacheado, sempre foi ondulado, e é assim que eu quero ser, porque hoje eu me percebo como uma mulher que foi moldada o tempo inteiro pela minha família. Veja, são os próprios familiares que perderam, né, esse elo com seus antepassados. E ela disse, eu escolho resgatar essa minha essência, a pessoa que eu era na minha adolescência e infância. Isso traz um gosto de verdade para a nossa alma. Isso traz um abrir de portas de dentro. Então, é muito bonito esse movimento que as mulheres estão fazendo de assumir seus cachos, de assumir suas identidades, de aceitar a forma com que são, para que não se sintam tão neuróticas, tão ansiosas e doentes, porque não conseguem se encaixar nesses padrões estabelecidos. Porque é, de fato, ferir não somente uma pessoa, mas muitas e muitas gerações que vêm depois dessa mulher. Então, onde foi que aquela mulher aprendeu que ser mais baixinha é uma mulher feia, tem que viver de salto alto? Onde foi que a outra aprendeu que tinha que cobrir os seus cabelos, ter cabelo cacheado era cabelo de gente ruim? Eu escutei isso. Então, como é que a gente vai viver numa sociedade onde as pessoas não se admiram, não se aceitam e não se gostam? Como será que eu vou conseguir aceitar o outro se eu não fiz ainda esse processo em mim? Então, como eu disse, ainda não tenho essa coragem, mas estou nesse processo de dizer o que é que eu posso aceitar em mim, que foi criticado, que foi julgado de uma forma errônea e que hoje eu vejo que não é bem assim, né? Então, essa questão de difamar e de julgar o corpo é muito pesado, porque não é somente o físico que está sendo ali condenado e julgado. É, de fato, a essência de, não somente de uma mulher, mas de gerações e gerações que vêm a partir daquela outra mulher. E essa desconexão, né, quando acontece, não é só do corpo físico, né? Ela perde toda uma linhagem. Às vezes a pessoa está passando por um sofrimento, ela nem se dá conta, nem imagina que está vindo ali de gerações de rejeições, de exclusões que alguém da geração dela sofreu. Isso, verdade. E nessa página coisa, 234, pode falar. acho que a gente vai falar a mesma coisa, não sei, vamos ver. As Vamos lá. mulheres têm fome de consideração básica por parte da cultura que a cerca, né? E a sua família, por exemplo, não falava isso do seu cabelo porque ela simplesmente não aceitava. Ela veio de algum outro lugar e veio da Sim. cultura, né? Seja a cultura ali de outros membros da família, seja dos amigos, mas é completamente cultural essa rejeição, essa exclusão. E, né, a gente já evoluiu muito assim com relação aos direitos da mulher, mas a gente ainda continua nessa luta, né? E não é diferente com o corpo, com o cabelo. Você falou de mulheres aí sofrendo, né? Morrendo por dietas mirabolantes e até mesmo por cirurgias, né? Que são caras, que tem todo um aparato médico, mas tem algo na condição física dela que, mesmo com todos os exames pré-operatórios, ainda não se consegue identificar e, né, vem ali a óbito. Mas tem um movimento muito bacana ultimamente, eu não sei se você acompanhou, e me esqueci agora qual que é o nome. Explante, né? Tem muitas mulheres O tirando. explante, retirando o silicone, isso. Até Vi porque o alguns. silicone tem a doença do silicone, né? Porque por ele ser um corpo estranho, ele acaba mexendo muito com o sistema imunológico da mulher, trazendo doenças autoimunes. Eu conheço várias que tiveram que tirar o silicone.
E agora o novo silicone, ele é o silicone permanente. Colocou, você não precisa mais fazer a troca da prótese. Só que vale lembrar que é um corpo estranho. Que o seio da mulher natural e normal nunca foi como o molde de um seio de silicone. Então a gente começa nessa busca do irreal de fato. É bonito olhar para um corpo e entender que ele é harmônico? Sim, mas essa harmonia foi uma projeção cultural. Porque até a própria Clarice fala, né? Das estatuetas, das estátuas esculpidas, das esculturas, do corpo real da mulher, de como eram vistas as deusas, por exemplo, Afrodite. Se você pegar uma foto de Afrodite, você vê que ela é uma mulher que tinha uma barriguinha saliente. Se você pegar qualquer outra deusa, você percebe que elas possuem corpos de mulheres reais. E na antiguidade eram esses corpos que eram bonitos, venerados, adorados, admirados. E no longo da história, com a mudança de mentalidade, com a chegada dessa exclusão do corpo feminino, foi sinal. Então é meio que subliminarmente dizer assim, a mulher não é aceita da forma com que ela é. Ela tem que se moldar do jeito que a gente deseja que seja. Isso é adoecedor. E se a gente não para se perceber nisso, a gente vai junto com essa onda. E acaba, de fato, adoecendo por não ter a condição que quer, financeiramente, para me agradar e agradar os outros. Só que esse agrado que está interno, na realidade, é uma projeção do outro sobre a minha vida, e não o meu particularmente. Porque eu seria hipócrita de não dizer aqui, Tarsila, que eu não gostaria de estar com um corpo escultural. Mas também eu sei que isso me custaria pagar um preço muito alto, que poderia ser a minha vida. Então, para falar que eu tenho a coragem de ir para uma sala de cirurgia, para passar por um procedimento, e às vezes me chegar e olhar no espelho e nem me perceber tão satisfeita assim, isso é um processo que deve ser pensado, né? Muito pensado, com muita análise, né? Entender que qual que é essa busca, né? Justamente para não acontecer isso que você bem pontuou. Olhar no espelho e não se reconhecer quanto pessoa. Ver ali um outro. E não existe nada que pode ser mais prejudicial do que isso. E a Clarissa, ainda na página 234, né, ela pontua: a angústia quanto ao próprio corpo subtrai à mulher uma fatia considerável da sua vida criativa e a sua atenção a outros aspectos. Né? Quando a mulher ela está só preocupada com o externo, né? Então não vou falar nem que é só do corpo físico em si, ela gasta toda a sua energia libidinal ali nessa angústia, nesse processo, e ela acaba ficando sem energia para aquilo que de fato importa, para aquilo que é mais profundo, para aquilo que é o interno. E aí, né? Vale a pena ficar com esse sofrimento só pelo estereótipo e esquecer do interno, do que realmente vai fazer diferença? Perfeito. Eu lembro que mas eu não me recordo quem era uma artista de Hollywood, uma cantora muito famosa, eu não estou lembrada agora do nome de quem era. Mas ela tinha dado à luz e na época ela disse que não amamentaria o filho. Ela disse: eu não vou amamentar o meu filho, pois os meus seios é do meu marido. Isso foi uma declaração mundial. Ou seja, qual foi o incentivo que essa mulher fez a todas as outras? Meu filho, do alimento mais sagrado e mais importante nessa faixa de idade da criança, que a gente sabe, todo mundo fala, os médicos falam da importância materna, desse contato com a mãe que a criança... Então, assim, eu vou sacrificar essa saúde do meu filho, física e emocional, porque a gente sabe o quão é importante esse contato com o filho nos primeiros meses, nos primeiros anos de idade. E ela falou abertamente que não, o seio dela não era para o filho. Então, até que ponto está chegando a questão da nossa vaidade, né? Chega, sim, a ser uma patologia, uma loucura você interpretar isso como algo saudável. E tantas outras mulheres que pensam igual ou que ainda têm uma certa dúvida, mas se apoiam num comentário tão infeliz quanto esse dessa mulher.
né? Então, assim, ela disse, eu não vou deixar de ser um símbolo sexual, um corpo arrojado e bonito para amamentar a minha cria. E a gente nunca veria isso, tenho certeza, Tarsila, na vida animal. Um animal irracional que teve a sua cria, que está cuidando da sua prole, ele jamais pensaria por esse lado. Então, às vezes eu fico me perguntando, será que de fato os racionais somos nós? Mas dizem que a gente está aqui para aprender, né, Vanessa? Então, Né? Vamos aprender mais com os animais. A sociedade precisa. não é? Urgentemente. Tem uma parte aqui que ela fala, né? Assim, ó, na página 235, já no finalzinho, antes de chegar no outro texto. Essa dinâmica do amor próprio e da aceitação de si mesma são que dá início à mudança de atitudes na cultura. Então, por exemplo, essa questão que eu estava falando dessa mulher, se ela não estivesse tão preocupada com o esposo, estivesse mais preocupada com si mesma, com o seu bem-estar, com o seu amor, ela viveria realmente a experiência maternal e teria uma experiência de mãe, uma maternidade muito mais saudável, tanto para ela como para outra vida que veio através dela. E esse amor próprio dá as mudanças, esse início para a nossa cultura. Então, de fato, é contraintuitivo uma fala de uma mulher dessa. É contraintuitivo a fala de uma mulher que diz que não quer engravidar, não é pelo desejo de não ser mãe, é pelo desejo de não ter, de perder a forma e estrutura do corpo que ela tanto gosta. Sim, é necessário extremamente ter a vaidade, ter o cuidado com isso, também faz parte do amor próprio, eu super concordo, eu até incentivo, vai fazer um exercício físico, vai se alimentar bem, comemora o emagrecimento, de se vestir, de se sentir mais bonita, mas até onde está indo essa minha vaidade? Até que ponto eu estou deixando tudo isso me dominar, né? Como você já falou, de gastar toda essa energia libidinal somente com o corpo, esquecer de toda uma criatura que existe por trás dessa atividade, uma potência, habilidades, às vezes únicas, que você pode estar jogando aí no mundo e que você está desperdiçando porque isso está tomando a sua atenção. É muito importante a gente reavaliar as nossas prioridades. E sempre esse corpo, as escolhas da mulher, ela também foi alvo de muito mandamento do outro. Né? A mulher parece que ela não, por muito tempo, ela não escolheu o que fazer com esse corpo, né? Ela tem todo o direito de não querer ser mãe. Mas eu entendo Sim. quando você coloca se essa escolha se parte simplesmente para não perder um corpo, né? Então, onde que está de fato o desejo, né? De continuar a vida ou só de manter ali um corpo bonito que a gente nem sabe até quando vai de fato manter. Né? E como a gente estava dizendo, tem uma outra parte aqui um pouco mais na frente, né? Que fala dessa importância de manter essa relação com os antepassados, de manter esse contato, essa conexão, para que isso que é de essencial, né, na vida, ela consiga permanecer, passando de geração por geração. Isso. Tem uma parte que ela fala o poder das ancas, na página 238. E as ancas, eu lembro que eu tinha a Eduarda bebezinha e eu colocava a Eduarda assim ao lado, com as pernas abertas, ao lado do meu quadril. E carregava ela assim. E nunca tinha visto isso em ninguém da família, absolutamente ninguém. E até a Eduarda, assim, mais velha mesmo, um ano e meio, eu encaixava ela no meu quadril, com as pernas abertas, e segurava ela assim, bem de lado, e saía com ela. E a minha família, a minha mãe dizia, onde foi que você aprendeu isso? Isso é muito feio. E hoje eu entendo de onde vem. Quem carrega os seus filhos assim são as africanas.
Tem imagens, tem vídeos no YouTube de mulheres que vão com um balde d'água, com outra criança do lado e a outra carregando aqui no famosos quartos, nos meus quartos. E as ancas. Então, assim, veja como está a memória ancestral. Eu não aprendi com ninguém, porque eu nunca vi absolutamente tia, nem mãe, nem prima, nem ninguém carregar os filhos dessa forma. Mas para mim era mais confortável. Isso é uma forma inconsciente, Deus está trazendo a minha memória genética, né? Então, nessa parte que ela fala do poder das ancas, é muito interessante que ela fala sobre esse poder que existem. E no yoga também fala sobre as emoções guardadas nos quadris. O quadril da mulher guarda as águas do seu corpo. Então, mulheres que têm os quadris muito rígidos, tem mulheres que adoecem do quadril, sentem muita dor na coluna e passa para a perna e vai para o delciar, porque o quadril está muito rígido, muito difícil. É mulher que guarda muitas questões emocionais no seu próprio corpo, então o corpo responde. E uma mulher que tem mais essa malemolência, essa desenvoltura do corpo, são mulheres que emocionalmente estão mais trabalhadas. Então, quando a gente vem trazendo essa questão do corpo, olha a importância da gente ouvir o nosso corpo, da gente entender o que ele está nos mostrando, uma dor está nos mostrando algo. Permitir soltar esse corpo, dançar, trazer esse movimento através de um exercício que possa trazer essa flexibilidade, é também trazer o poder, o empoderamento desse corpo, né? Aí eu gostaria de ler essa parte que é muito interessante, Tarsila, que ela diz, no poder das ancas. Passei por 2 experiências decisivas quando estava com 20 e poucos anos. Experiências que contrariavam tudo o que me haviam ensinado sobre o corpo até então. Quando estava num seminário de semana de duração para mulheres à noite, junto ao fogo e perto das fontes termais, vi uma mulher nua de cerca de 35 anos. Seus seios estavam murchos de amamentar, seu ventre estriado de dar à luz. Eu era muito nova e me lembro de ter sentido pena das agressões sofridas pela sua pele fina e clara. Alguém estava tocando tambores e maracas e ela começou a dançar com o cabelo, os seios, a pele, os membros todos se movimentando em direções diferentes. Como era linda, como era cheia de vida. Sua graça era de partir o coração. Eu sempre havia ridicularizado a expressão furacão nos quadris. Naquela noite, porém, vi um exemplo. Vi o poder das suas ancas. Presenciei o que me haviam ensinado a ignorar. O poder do corpo de uma mulher quando é animado de dentro para fora. Quase 3 décadas mais tarde, ainda posso vê-la dançando no escuro e ainda sinto o impacto da força do corpo. Essa parte, para mim, foi extremamente emocionante, porque é justamente falando sobre isso, sobre a beleza, longe dessa ditadura da beleza que a gente vive, né? Uma mulher de seios murchos por conta de amamentar, pele estriada, ou seja, de estrias, e como foi bonito ela trazer isso. Eu cheguei até a imaginar essa mulher dançando do lado de uma fogueira, com todas essas questões corporais que a gente até então acha que é defeito. A Clarissa se colocou aqui, ó, como uma pessoa que também como eu, que também como você, que também como outras mulheres. E isso é de tocar a alma de qualquer mulher. A Ana colocou aqui, ó, lindo, emocionante. Eu me achei presenciando essa dança dessa mulher. E como é bonito, né? Muito lindo mesmo. E relendo agora com você, né, eu consegui visualizá-la também dançando. E esse corpo, né, esse corpo real dançando, como que ela fala? Esse dançar de dentro para fora. E eu imagino, né, que não seja nada sensual, diferente das danças que a gente vê hoje em dia, né? Por mais Sim, que ela estava ali nua, parece que era um ritual, alguma coisa do tipo. Não era para sensualizar, não era para escandalizar, né? Era algo para transcender. E talvez isso. seja um pouco disso, né? Mais disso que a gente precise aí, quebrando esses padrões, abrindo mão dessa cultura tão impositora de regras e de julgamentos.
A Ana colocou, Verdade. né? Tão natural, sem medo de ser julgada. E eu acho que o julgamento vem justamente dessa mente que está focada só no estereótipo, né? O que a gente vem falando ali desde o começo. Porque quando a pessoa está preocupada com algo maior, com algo interno e com um significado, né, mais profundo, não há espaço para isso, que é só superficial. Sim, sim, com certeza. Numa parte aqui que ela fala o seguinte, já mais à frente um pouquinho, que é na 244, que fala: no corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter todos aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber que esse corpo sente. Se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem, ele tem alegria, felicidade. Ele consegue, ao seu modo, se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir. É isso que importa. Então, eu acho que resumindo tudo que a gente já falou aqui, né, Tarsila? Sem ter vergonha, sem se preocupar, se está nos padrões da galera aí que acha que o corpo bonito é daquela forma, mas em se sentir bem, se sentir feliz. Esse corpo, ele me dá a sustentação que eu preciso. Eu comecei, depois que eu comecei essa leitura, eu comecei a admirar e apreciar mais o meu corpo, confesso. Por isso que eu disse que quando eu terminar esse corpo com esse livro, eu não vou ser a mesma mulher. E eu comecei no banho. Meninas que estão aqui, por favor, façam isso, o ritual do banho. Quando você estiver passando sabonete nos seus braços, na sua pele, sinta essa conexão com a sua pele. Porque eu já atendi mulheres na massoterapia que começavam a chorar, se emocionar. E eu entendi que aquele corpo, ele precisava do toque humano. Mulheres casadas há mais de 30 anos, que não existe mais relação sexual com o parceiro, que vivem só por alguma situação ali dentro daquela relação. E que são mulheres que estão na beira do abismo emocional, porque o seu corpo precisa de afetividade. Todos os corpos precisam disso. E se você não dá e fica esperando pelo outro, infelizmente você corre o risco de não ter. Então, se dê primeiro, né? Não parte de nós esse tal desse amor próprio. Então, que na hora do banho, eu comecei a imaginar, Tarsila, que eu estou limpando a minha aura, que toda a carga negativa está indo embora, que tudo que eu recebi das outras pessoas que não é meu está indo embora pelo ralo. E eu comecei a usar o sabonete, olhar para o meu corpo e fazer o Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Corpo, me perdoe pelos julgamentos que eu faço por você. Me perdoe por desejar que o seu corpo fosse como o de fulana, como se fosse o de cicrana, porque sim, a gente se compara constantemente, principalmente em rede social. E eu comecei a me desculpar com o meu corpo, eu comecei a perceber essa minha amizade comigo mesma. Esse meu companheirismo, a gente começa a ficar mais seletiva em qualquer outra escolha, no que é que eu vou comer, com quem é que eu vou estar, se eu quero me relacionar, se o meu corpo também não quer sair. Então é sobre isso. Será que seu corpo está tendo a vida que ele merece? Porque às vezes a gente está buscando tanto por esse conforto e não está se dando, né? Sim, eu adorei essa dica aí do banho com Ho'oponopono. Eu vou É muito fazer. bom. Amei. E olha só que interessante, né? A gente fala desse corpo como estrutura, né? Que armazena uma alma. E o próximo capítulo, ela vai falar da preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. Ou seja, preservar esse self é preservar a nossa essência, né? Então, já estou curiosa para saber o que vem aí para a semana que vem. Sim, Mais uma sim, com vez, muito certeza. obrigada aí pela Eu que partilha. agradeço. E Obrigada, semana que meninas que estavam nos acompanhando. Ana dizendo que vai fazer o ritual do banho. Faça, Ana. Quando você chegar em casa bem cansada, você diz: agora é o. Aí você vai para o banho, leva um cheirinho que você gosta, um hidratante. Passe mais um tempinho só você com você mesma.
Eu sei que vida de mãe não é fácil. Muitas vezes tem todo mundo ali querendo uma atenção, mas diga assim, olha, não me perturbem, 20 minutos aqui é meu. Fique nesse banho e diga, isso aqui é para o meu corpo. Pode ter certeza que a energia do corpo dobra, porque você está dando a ele o que ele precisa. O dinheiro vem, a prosperidade chega. É incrível. Por quê? Porque você está se dando primeiramente antes de pedir a qualquer pessoa. Então, quando a gente se dá, o nosso corpo ele fica abastecido dessa energia. Eu gosto de colocar uma música legal, eu gosto de desligar a luz. Então, crie toda uma temática, uma situação, uma energia. Prepare esse ambiente. Uma velinha aromatizada também é maravilhoso. É a dica que eu deixo hoje. Quem cuida do seu corpo não precisa estar em busca do cuidado de que alguém dê. Isso chega naturalmente. Porque o outro vai perceber que você se gosta tanto ao ponto de dizer, peraí, com aquela pessoa ali eu tenho que entregar mais. Porque ela já se dá, né? É isso. Eu acredito que é o pulo do gato. É a gente se dar primeiramente para receber na mesma quantidade. Então, que você se dê muito, que você se entregue muito a si mesma. Arrasou. Fechou com chave de ouro, Vanessa. Muito obrigada aí, mais uma vez. Obrigada a você. Beijo grande, até a próxima semana.